Olá, amados irmãos, sejam bem-vindos ao canal Carlos Bispo, e vamos direto para as informações explicativas sobre a transferência da raça humana para a quinta dimensão. Dimensões são estados existenciais, onde ondas de almas experimentam a vida. Temos 36 dimensões no universo, dos bairros entre a primeira e a fonte, que é tudo, fonte de Nebadon. O planeta Terra é projetado com 7 dimensões, que são concomitantes com as primeiras 7 das 36 do universo. Cada dimensão, ou oitava, de frequência é o mesmo que dizer, é subdividida em 7 planos. Cada plano vibra em uma determinada frequência, que aumenta conforme subimos o plano. Depois passamos para a próxima dimensão, para experimentar outros 7 planos. Entre dimensão e dimensão cada vez, a frequência aumenta mais. A viagem que as almas fazem saltando de dimensão em dimensão chama-se ascensão. Cada vez que ascendemos de uma dimensão para outra, a consciência é expandida e a biologia molecular, corpo humano, é subutilizada. Atualmente, para o humano terrestre, está ocorrendo um salto dimensional. Estamos saltando da terceira dimensão para a quinta dimensão. Ignoramos a quarta, porque devemos ascender na matéria. E a quarta dimensão terrestre é toda astral. Em 2012 encerramos a turnê da terceira dimensão, e no ano de 2026 iniciaremos plenamente a quinta dimensão terrestre. Estamos entre 2012 e 2026 em um período de interface, ou transição no qual iremos acomodar 1. O planeta. 2. Consciência individual e coletiva. 3. Nosso container, chamado corpo humano. Planeta. A malha que suportava a frequência da terceira dimensão, matriz de controle holográfica, foi desativada, e uma nova malha eletromagnética chamada solar, Logistic Mesh, base de cristal, foi instalada na terceira dimensão. O planeta vibrava no máximo em 7,4 Hz Schumann. Com a atual grade solar, o planeta retorna à quinta dimensão, com frequência de 51 Hz Schumann. Observe o salto de frequência vibracional. O período intermediário, ou de interface entre 2012 e 2026 é o que chamamos de Armagedon. Limpeza da negatividade anterior, recalibração e novo começo. Mudança de consciência. Devemos saber que quanto maior a vibração, a percepção do universo é expandida, porque no modo 3D usamos apenas o modo mente analítica. Em 5D, usaremos o modo consciência, que é o estágio superior ao uso da mente. Neste período estamos encerrando o estágio Homo habilis e Homo sapiens 3D, para inaugurar a era solar. Como humanos adâmicos, cadmônicos, humanos universais ou galácticos, 5D. Mutação biológica, molecular. Em 3D, nossa estrutura molecular era carbono 666. Ou seja, o elemento que dirigia nosso metabolismo era o carbono, mineral básico, e a estrutura molecular, composta por 6 elétrons, 6 prótons e 6 nêutrons. Apenas 2 fibras de DNA foram usadas. Em 5D, nossa estrutura molecular é silicone 999, isto é, o elemento que rege nosso metabolismo é silicone. Nossa nova estrutura molecular será 9 elétrons, 9 prótons e 9 nêutrons. Utilizaremos neste estágio dimensional 12 fibras de DNA mais uma 13ª, que é a da mica cadmônica, ou cristal. Bem-vindo à quinta dimensão da Terra. Estamos a entrar na era fotônica, ou na era de luz e vida. Confederação Galáctica. Sentinelas solares. Guardiões da Terra. Fonte. Namastê. Cada um de nós tem apenas seu próprio cenário estritamente individual e único de transição para 5D. Mas alguns aspectos são surpreendentemente semelhantes. Um exemplo são os seguintes trechos do relato em primeira mão: uma espécie de volta rápida, um aquecimento dos carros antes de partir para uma nova dimensão. Talvez extratos do diário pessoal ajudem alguém em um determinado
Período de crescimento, quando talvez precise dessa experiência particular para a etapa fina. Esse é o começo da transição para uma nova densidade. Por 2 anos sonhei em ir para uma ilha deserta, e havia uma sensação constante de que a vida estava sendo gasta nas coisas erradas. Todos os critérios de vida feliz que são transmitidos: segurança material, uma casa, uma esposa, um monte de filhos, um carro, férias no exterior, etc., tornaram-se de alguma forma sem sentido. Fiquei me perguntando, por que tudo isso se vai acabar igual para todos? Por que nascem jovens pobres para viver suas vidas tão estupidamente, resolvendo problemas domésticos triviais e chutando o balde um dia? Esse estado de espírito durou 1 ano. Então, foram mais 6 meses de busca. Comecei a ler literatura sobre o sentido da vida e outras coisas. Mas sendo uma pessoa autossuficiente e cautelosa, procurei ler obliquamente, apenas anotando, para não me tornar fanático por determinada corrente. Neste estágio, estou familiarizado com muitas das principais escolas esotéricas e ensinamentos espirituais. Ou seja, eu sei quem prega o quê. Gradualmente, com base nas informações recebidas, um quadro geral começou a emergir. Acontece que todas essas escolas e ensinamentos diziam a mesma coisa, mas de formas diferentes. Por mais 6 meses eu nem quis sair. Era como se eu tivesse sido esfolado, e qualquer toque de fora era muito doloroso. Eu andava de metrô e olhava para as pessoas como um bando de macacos inquietos. E eu não conseguia entender. Era realmente importante para eles estarem escolhendo todos os seus problemas agora. A comunicação com a família e amigos estava se tornando cada vez mais difícil. Simplesmente coloquei uma máscara do mesmo macaco inquieto e brinquei com meus interlocutores por inércia. Ao mesmo tempo, outra pessoa começou a se destacar em mim, outro eu que sabia de tudo. E por que estávamos neste mundo? E como continuar vivendo? Não quero voltar a todos esses espinhos. Eu simplesmente estava ficando sobrecarregado. Lembro-me bem daquele dia em que acordei, com a sensação de aceitação total de tudo ao meu redor. Tudo que antes me incomodava tornou-se outra cor do mundo. As cores podem ser diferentes, mais escuras, mais claras, mais quentes, mais frias. Temos que tentar de alguma forma ficar presos no aqui e agora. Somos desequilibrados pelo passado e pelo futuro. Estamos constantemente preocupados em fazer algo errado no passado e com medo de fazer algo errado no futuro. Não há passado ou futuro em nossas vidas. Um já se foi, o outro ainda está por vir e não está claro que estará lá. Vivemos apenas no momento presente. Temos que aprender a consertar. Sente-se em frente à janela e comece a olhar a natureza, as pessoas e o céu. Encontre o contemplativo em nós. Isso ajudará a sentir esse estado, aqui e agora. Este é mais ou menos o mesmo estado que a meditação nos traz. Mas eu, por exemplo, não medito de propósito. Não saio desse estado, de fato, estendendo um filme sutil sobre minha vida. Imediatamente, minha intuição é poderosamente ativada, porque as decisões começam a ser tomadas pelo verdadeiro eu, e não pela mente racional. O cérebro se torna capaz de armazenar uma enorme quantidade de informações. E o mais importante, comecei a separar as emoções dos sentimentos. Os sentimentos permanecem, mas as emoções vão embora. Existe uma certa ilusão de que sem emoções uma pessoa é uma marionete, que ela é o motor tanto da criatividade quanto da espiritualidade. Mas eles não são. Os sentimentos são o motor, e as emoções, ao contrário, os esmagam e se transformam em formas feias. Quando tiramos as emoções negativas, sobra tempo para sentimentos bonitos, que podemos reforçar com emoção, se quisermos. Muitas vezes me lembro de como a contagem final começou em mim. Coisas que antes pareciam significativas se desvalorizam. A sobrevivência deixa de ser um problema. Fico cada vez menos preocupado sobre como e o que vou viver,
e uma profunda sensação de que serei cuidado e não abandonado por alguém acima. Lentamente, o passado começa a ser esquecido. Eu ainda me comunico de alguma forma com as pessoas, incluindo aquelas que surgiram do passado, mas não vi nada de errado em nos separarmos, já que eu pessoalmente não precisava mais me comunicar. Isso também se aplica a muitos em meu círculo íntimo. Mas ainda tinha medo de ofender a pessoa e tolerava entrar em contato com ela. Antes, eu costumava passar horas insistindo nos insultos dos outros, repetindo para mim, mesmo o quão bastardo ele ou ela era. Mas aos poucos vou deixando de levar todas as farpas na cara. Mas havia um sentimento de impotência, de não conseguir me mudar. As pessoas ao meu redor continuaram vivendo seus pequenos problemas domésticos, se preocupando com coisas que não merecem tanta atenção. Minha perplexidade cresceu e cresceu. Eu estava cada vez mais consciente de que a realidade ao nosso redor é em grande parte aprovada pela mente coletiva. E desde a infância, todos são forçados a enquadrar-se na estrutura mais estreita e a impor estereótipos de comportamento. O homem se fecha para o desconhecido, vive com medo dele, e sua reação é: só acredito no que posso tocar. Prove para mim. Mas quando começamos a provar, muitas vezes, isso não muda nada. E mais do que isso, mesmo que as pessoas já vejam com os olhos o que não cabe em sua consciência, esta instantaneamente colocará uma barreira, proteção contra o novo, e muitos fugirão dele, esquecendo esse momento como um pesadelo horrível. Fiquei horrorizado ao descobrir que aqueles ao meu redor acreditam seriamente que esta é a vida real. Mas eu já era diferente. Comecei a me distanciar da sociedade, porque a comunicação com as pessoas tornou-se muito dolorosa. Eles sempre me machucam, com sua estupidez espiritual. Eu entendi porque nos tempos antigos, muitos iluminados deixaram os homens, porque não podiam mais viver com eles. Mas tentei ser mais forte que os antigos, e isso me ajudou a entrar no segundo estágio. Ali, senti que posso romper as relações que me prendiam as mãos e os pés. E algumas novas qualidades se abriram em mim que permitiram me desconectar das pessoas, para que não se ofendessem. Tudo saiu com muita facilidade, como se o próprio destino me divorciasse deles, uma vez que pensei em cortar os laços. Eu mesmo acelerei o processo alterando meu número de telefone e me excluindo de todas as redes sociais. Eu só dei meu novo número para as pessoas que eu queria dar. Falei para minha família e amigos próximos, que começaram a perceber que havia algo de errado comigo, que amo todos eles, mas que estava passando por um período difícil, e teria que me afastar do meu círculo social por alguns meses, e que eles não devem se preocupar. Ao mesmo tempo, eu estava pronto para que alguém se ofendesse. E eu aceitei. Foi também nessa fase que o medo finalmente foi embora. Medo da solidão, medo da instabilidade material, medo de não ter sucesso nesta vida, medo de não ser compreendido. Comecei a cair em uma espécie de estupor e permaneci em um estado de vazio emocional. Se surgisse algum problema, eu olhava para eles de forma imparcial, como se não fosse meu para lidar com eles. Por alguns meses, observei os redemoinhos da sociedade ao meu redor criarem situações difíceis, e eles se desintegravam por conta própria porque eu não estava mais envolvido emocionalmente neles, não os alimentava com minha energia, e eles gradualmente desapareceram. Foi assim que acumulei força interior. Muitos pensamentos vieram à minha mente sobre a vida. E estes foram meus pensamentos, e minhas descobertas. Às vezes surgiam dúvidas, e se eu estiver indo na direção errada? Mas eles rapidamente foram embora. Tentei com todas as minhas forças passar por esse momento, com coragem, dignidade e não reagir a nada, e então, logo senti que passava para a terceira fase. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Muitas bênçãos.